Uma ação brasileira queridinha dos investidores gringos, uma elétrica, um papel de shopping com desconto e o que esperar da Amazon chinesa. As melhores recomendações de investimento você confere agora. Aproveite e se inscreva no canal para ficar por dentro do que pode mexer com o seu dinheiro. Está começando o Onde Investir em Março. Dizem que o ano só começa depois do carnaval. Se isso for verdade, teremos que ficar atentos a março, que traz na segunda quinzena mais uma super quarta, com decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, o Banco Central sinalizou mais uma alta de 1 ponto percentual, o que elevaria a taxa Selic a 14,25%, o maior patamar desde outubro de 2016, em plena crise política após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Apesar das oscilações, o Ibovespa terminou fevereiro praticamente como começou, com uma leve queda, mas claro que isso não significa que foi sem volatilidade. Se você acompanha o mercado, sabe que as altas variações são praticamente uma regra, principalmente no atual cenário brasileiro. A queda de popularidade do presidente Lula esteve no centro das atenções, depois que tantas crises no governo trouxeram uma marca inédita. A reprovação alcançou o pior nível de todos os mandatos do petista. Isso alimentou as teses de uma possível mudança de pêndulo político para 2026. Já a temporada de balanços corporativos, que continua até o fim deste mês, mexe no aspecto micro. Nas gigantes, Vale teve um quarto trimestre fraco, já esperado pelos analistas, mas anunciou dividendos bilionários. E Petrobras decepcionou o mercado com prejuízo de 17 bilhões de reais. As visões e recomendações dos analistas para o mês, você confere agora no Onde Investir em Março. Para começar o Onde Investir em Março, vamos falar sobre as ações brasileiras para investir. Estou aqui com Larissa Quaresma, responsável pela carteira das 10 ideias da Empiricus Research. Lari, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer sagrado Onde Investir mensal. Todo mês aqui com a gente, sempre trazendo essas análises muito importantes para o investidor. E já falando, desse finalzinho de mês de fevereiro, começo de março, pois começamos com a temporada de resultados que vai até o fim do mês. Alguns resultados parecem ter decepcionado um pouco e vimos também os indicadores do final do ano mostrarem um pouco de desaceleração na nossa economia. Esse cenário macroeconômico já está impactando no resultado das empresas? A gente viu um impacto, sim. Para começar, a expectativa estava um pouco elevada, porque a gente teve uma temporada do segundo tri, do terceiro principalmente, que ela veio bem acima da expectativa. Então a gente viu um movimento de revisão para cima dos analistas. A gente viu em 3 níveis diferentes aqui, ou melhor, em 4, né? Um início de deterioração de resultados corporativos, né? E eu digo início porque ainda não foi forte. A gente começa a ver resultados na foto ainda muito bons, mas algumas tendências ali que começam a apontar para um futuro um pouquinho mais desafiador, embora longe de catastrófico, que é o que está precificado hoje nas ações. Então, a primeira coisa, uma desaceleração do crescimento de receita, que ainda está forte, tá? Nas empresas domésticas. A gente viu diversas varejistas aí, as que já reportaram, mostrando o crescimento de receita de 10, 12, 15%. Isso não é pouco, né? Para um PIB que cresce aí, vai, em média, ser 1,5% ao ano nos últimos 10 anos, que é o caso do Brasil. Mas ainda assim, isso é uma desaceleração sequencial, acompanhando a desaceleração de PIB, que provavelmente vai ser reportada aí pelo IBGE para o quarto tri, tá? Então essa é uma primeira tendência. Uma segunda tendência, e essa eu acho que foi sim uma surpresa negativa, é a inflação batendo nos custos e pressionando as margens. Então, o mercado de trabalho apertado, a gente viu bastante pressão em despesa administrativa, across the board, em diversos setores, né? Isso pressionando um pouco as margens das empresas. E um terceiro fator foi o dólar, né? Que conversa um pouco com esse segundo, mas empresas que têm um custo muito dolarizado, a gente viu isso de forma bastante acentuada. O dólar ali no quarto tri de 24, né, comparado com o quarto tri de 23, que foi o que está sendo reportado agora,
é uma diferença de 18% na média do trimestre, né? Então, isso é muita coisa. Você pensa uma empresa que tem metade do custo dela dolarizado, né? Você tem aí de cara já uma inflação aí dos seus 9% em custos, né? Será que a empresa conseguiu reajustar? Então, assim, nem é o caso da maioria das empresas que a gente tem na carteira das ideias, mas falando em tendências gerais aqui para a economia doméstica, é isso, né? E uma quarta tendência que a gente viu nos resultados foi a Selic mais elevada e a curva de juros mais estressada, impactando no custo da dívida das empresas. Empresas que são pouco alavancadas, elas não sentem muito isso, mas empresas muito alavancadas, em que essa despesa de juros corrói uma parte grande do lucro, já corroía, isso já começa a pesar, né? A gente viu isso em diversos casos de empresas alavancadas. Na nossa carteira, o que foi destaque positivo? Eu destacaria o resultado do Suzano, que foi um resultado muito bom. Esse dólar 18% mais alto, ele é receita na veia, né? Como a gente falou aqui no mês passado, a empresa paradinha e já tem uma alavancagem operacional de 18%. Além de que a gente teve um aumento de volume na ordem de 18% também, e uma redução forte de custos, né? Então, eu acho que as exportadoras se deram muito bem nesse quarto trimestre. Então, assim, eu acho que essa temporada de resultados, com menos surpresas positivas, algumas negativas, mas eu diria que, no geral, até agora, mais neutra do que qualquer outra coisa, ela contribui, sim, para essa correção do Ibovespa, que foi técnica, né? Uma correção aí técnica. Ibovespa subiu, se não me engano, foi 6% em reais, né, em janeiro. Agora está fechando aí uma queda de mais ou menos 1%. Então, eu acho que é natural, acho até... Não me chama muita atenção essa correção de fevereiro. Para março, temos mais uma alta contratada para a Selic, 14,25%. Quando a gente analisa os ativos de risco, eles já estão precificados para essa Selic ou ainda pode impactar mais para esse mês? Minha opinião, os ativos de risco estão precificados para mais do que essa alta de 1 ponto percentual, né? Aliás, assim, se a gente olhar para a curva de juros, né, precifica uma Selic terminal aí de 15,5%. Já chegou a quase 16% de Selic terminal. Então, eu acho que essa alta está mais do que precificada. A grande dúvida é o que vai ser sinalizado na comunicação a respeito dos próximos passos. Porque até agora, o Banco Central do Gabriel Galípolo, né, que é o novo presidente desde janeiro, ele só fez o que o mandato anterior prometeu. E isso inclui a reunião de março. Esse 1 ponto percentual vai ser simplesmente uma execução da promessa. Daqui para frente, né, a partir da comunicação, é que a gente vai ver realmente qual é a postura decisória, né, da nova gestão da autarquia. Então, isso é um ponto de muita atenção. Embora, eu acho que o Banco Central vai manter uma postura técnica, um novo Banco Central, né, uma postura independente, né, seria um tiro no pé gigantesco se ele não fizesse isso. Então, eu acho que vai nessa linha, o que seria bom para a queima de prêmio de longo prazo na curva de juros. E a gente está começando a ver no mercado uma certa exaustão desse movimento de deterioração de expectativa para as variáveis macroeconômicas. Então, o último relatório Focus, que é aquele que o Banco Central aglutina as projeções das instituições financeiras, né, para as variáveis macroeconômicas, ele mostrou pela primeira vez em 4 meses uma Selic terminal para 2025 menor, ou seja, uma queda na projeção de Selic. Antes, a taxa terminal para 2025 era 15,25% e agora está em 15%, tá? Então, isso não quer dizer que a economia está bombando, que a inflação está diminuindo, não é isso. Quer dizer uma correção de exagero mesmo, que é uma tecla que a gente vem batendo há muito tempo. Então, assim, voltando à sua pergunta inicial, o cenário não é bom, o juro vai subir bastante, embora não seja tão ruim quanto está nos preços. E é aí que a gente continua enxergando a assimetria, né? Outro fator que também está no radar e tem preocupado os investidores é a questão das tarifas de Donald Trump em relação a outros países, guerra comercial, como a gente anda falando nos últimos tempos. Como é que fica para as empresas brasileiras? Elas devem sentir um pouco mais de pressão? Felizmente, o Brasil e a América Latina como um todo, excluindo o México, que tem acordos bilaterais de livre comércio e por isso está bastante na mira, a América Latina está um pouco fora da mira do Trump, tá?
Por uma questão de relevância, por uma questão de não ter nenhum acordo de livre comércio, né, que o México exporta e importa para os Estados Unidos praticamente com isenção em tudo, né? Então, e a América Latina já tem um equilíbrio maior entre as tarifações, tá? Então, assim, estamos fora do foco e isso é bom para as nossas empresas, tá? Dito isso, o que preocupa é a questão do que ele tem chamado de reciprocidade nas taxas, né? Em diversos produtos, o Brasil tarifa mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos tarifam o Brasil. Então, para alguns setores, isso pode ser uma preocupação. Mas ainda assim, mesmo se ele levar a cabo essa questão da reciprocidade tarifária, a gente pode ter um saldo final positivo para as nossas empresas, por a gente ganhar participação no comércio com outros países que os Estados Unidos perde. Agora, esse não é o nosso cenário base. O nosso cenário base é que o Trump está colocando tudo isso na mesa para ele forçar uma negociação, né? E uma negociação de que ele usa a guerra comercial como moeda de troca para ele ter outras coisas, como a gente viu no caso do combate ao narcotráfico no México, né? Mais uma vez aí ele adiou a implementação de tarifas, né, em diversos países que recuaram, prometeram, né, fazer algumas outras coisas que são do interesse dos Estados Unidos. Então o cenário base é que vai continuar bastante ruído sobre a questão tarifária, mas que no fundo vai ser um ruído negocial para conseguir outras coisas, né? O comércio internacional, ele não deve ser tão impactado quanto se teme no mercado. Agora, um efeito que existe sim, e esse é mais para os Estados Unidos do que para os outros, toda essa incerteza envolvendo o comércio global, né, principalmente assim nos Estados Unidos, isso é um indicador antecedente ruim para o nível de atividade nos Estados Unidos. E quando a gente olha para esse índice de incerteza de política econômica, né, ele subiu bastante e está compatível com o mesmo nível do início do primeiro mandato Trump. E isso, né, a questão das tarifas, ela pode ser um ofensor para a atividade dos Estados Unidos, e isso é um dos fatores que tem contribuído para a gente ver uma inversão de fluxo de capital saindo dos Estados Unidos e indo para outros mercados, tá? Notadamente mercados emergentes. A gente viu isso acontecer em fevereiro, tanto que a performance das bolsas, da bolsa de Hang Seng, né, que é de Hong Kong, ligada à China, as bolsas europeias, as bolsas de outros países emergentes foram melhores que as bolsas americanas no mês de fevereiro. E essa é uma inversão de tendência que pode ter vindo para ficar, tá? Porque não só pela questão da tarifação, mas tem uma questão geopolítica, né? Os Estados Unidos está rompendo o paradigma, porque está se alinhando à Rússia, em detrimento da União Europeia. A Rússia tradicionalmente é um aliado da China junto com a Coreia do Norte, então a gente tem aqui um núcleo de poder sendo, de certa forma, estremecido, né? Então tudo isso demanda, no mínimo, uma reavaliação, uma pausa para reavaliação da alocação de capital. E aí a gente vê aquela tese do excepcionalismo americano, que não existe nada para investir, não vale a pena investir mais nada além da inteligência artificial americana, as big techs americanas. Então isso vai perdendo um pouco de força porque começam a ser colocados alguns pontos de interrogação. A Europa está com resultados corporativos bons, um partido mais conservador venceu as eleições na Alemanha, a China começa a mostrar sinais de estabilização no mercado imobiliário, o ambiente de negócio começa a melhorar para as empresas de tecnologia chinesas, e o Brasil ele vai nessa rebarba, né? Por tabela, assim, a gente é um mercado emergente e a gente está ali no basket, na cesta de mercados emergentes. Então a gente pode ver essa inversão acontecendo, a depender do que acontecer na geopolítica mundial, pode reforçar essa tendência. A gente tem até visto uma analogia aqui interessante feita, né? Antes o siglo era AI, que é All In on Artificial Intelligence. E muitos gestores, analistas lá fora têm falado em trocar isso pelo BIG, que é Bonds International e Gold. Títulos de renda fixa, bolsas internacionais, que não americana, e ouro. Então, nessa rebarba aqui, a gente pode ver uma inversão de tendência. Tá muito no início, é cedo para a gente falar, mas é uma coisa que veio antes do esperado
elevado e veio contra o consenso, porque na virada do ano todo mundo, não, é Estados Unidos, não, é Big Tech, não é para investir em emergente, e a gente está vendo esse movimento que inclusive culminou na perda de força do dólar nesse início de ano. Então é algo para monitorar. Vai ter super quarta no mês de março, provavelmente vai ser manutenção de juros lá nos Estados Unidos, né? Então, o cenário global vai ser super importante. Lembrando, né? Até agora nós já recebemos 11 bilhões de reais em capital estrangeiro na nossa bolsa aqui. Então, a tecla que a gente vem batendo, posicionamento leve. O gringo já tinha tirado 30 bilhões em 2024. Então, a gente pode estar diante aí de um ambiente internacional mais favorável para a Bolsa Brasileira. E dado todos esses fatores, cenário internacional, nacional, que a gente também vai ter alta da Selic, e claro, também finalzinho, na verdade, a segunda metade da temporada de resultados. Como é que você alocou as ações na carteira das 10 ideias? E também, claro, queria que você falasse um pouquinho sobre a principal indicação para o mês. Legal. A gente mantém a estratégia no geral de defensividade, tá? Aqui acho que nem tem grandes novidades, é quase chover no molhado, porque a gente tem essas incertezas, como comentamos no início, com a atividade no Brasil e com o efeito da Selic, da inflação e do dólar na economia brasileira e, por consequência, nos lucros corporativos. Então, assim, a gente não quer capturar, né, 4 trimestres de notícia negativa em nenhuma das nossas empresas da carteira, tá? E a gente continua defensivo pensando muito nisso. Agora, o mês de fevereiro foi um mês que o varejo foi, mais uma vez, assim, dizimado, o setor de varejo, né? A gente viu, assim, diversos casos, empresas de excelente qualidade caírem 10, 15, 20% em alguns casos, e a gente está aproveitando isso para aumentar o peso do setor de varejo na carteira, mas um varejo defensivo. Então, a gente está introduzindo o Raia Drogasil, na verdade, que se chama RD Saúde agora, que é muito mais do que só um varejo farmacêutico, né? Tem toda a parte de serviços de saúde de primeira necessidade, né? Emergência simples, que está sendo incorporado às farmácias. É uma empresa de excelente qualidade, que sofreu muito no mês de fevereiro por conta de fatores pontuais no resultado, aí no quarto tri, principalmente uma base de comparação forte aí no quarto tri de 23, que foi quando se vendeu muito protetor solar, porque foi quando o brasileiro voltou a viajar, né? E protetor solar é um produto de altíssima margem para as farmácias, né? Pasme. Então, a gente teve um duplo efeito aí, um efeito de um crescimento menor de receita, embora tenha sido forte, e um efeito na rentabilidade, tá? Que a gente acha que para 2025 deve ser diluído ao longo do tempo. Existem algumas preocupações em relação à tese estrutural, que na nossa opinião são muito mais ruído do que sinal. Preocupação com a competição de supermercado passar a vender medicamento, que é um papo super antigo, né, que não faz sentido aqui no Brasil. Também tem a preocupação com o reajuste de medicamento, que esse ano vai ser abaixo da inflação no Brasil, mas no caso da RD Saúde, ela tem muita gordura, porque ela trabalha abaixo do preço regulatório, então ela tem gordura para, com esse fechamento de desconto, conseguir repassar a inflação inteira. Então, empresas de excelente qualidade, hoje a gente consegue comprar 21 vezes preço sobre lucro, que quando a gente olha para a bolsa como um todo, né, é caro, mas é uma empresa que tem um ROIC marginal de 25%, 24% para ser mais precisa, e vai crescer seus 15% ao ano, né? Então, assim, historicamente, né, esse múltiplo, ele é 30% abaixo da média de 5 anos. Então, a gente aproveita essa oportunidade para colocar o varejo defensivo, parece um posicionamento técnico legal, parece uma reação um pouquinho exagerada, lembrando que, né, RD é uma ação que os fundos, né, o institucional, ele gosta, né, e o gringo gosta muito dessa ação. Então, com essa reversão de fluxo, né, a gente pode ver isso se beneficiando aí. Para liberar espaço, a gente tira SLC, que foi uma ação que performou bem, né, nesse mês de fevereiro, a despeito do dólar mais fraco, muito com essa percepção que a safra de soja deve ser muito forte, né, nesse ano no Brasil, lembrando que o ano safra termina ali no final de março, né. Mas já andou muito, na nossa opinião, isso já está no preço, então a gente faz esse ajuste tático aí, mas sem grandes mudanças, continuamos defensivos. RD Saúde entrou para a carteira das 10 ideias em março. Para conferir o relatório completo, só clicar no link da descrição, totalmente de graça para você. E neste segundo bloco, chegou a hora de falarmos sobre a carteira de dividendos para março. Já estou aqui com Rui Hungria,
analista da Empiricus Research. Obrigada pela participação, Rui. Eu que agradeço, Paulo. A gente começou fevereiro com a temporada de resultados, mas março também continua até o final do mês. Para a carteira de dividendos, ainda dá tempo de aproveitar? Normalmente as companhias elas esperam o ano fechar para fazer o balanço, fazer projeções, ver se elas vão precisar de mais ou menos investimentos para o ano seguinte, assim por diante. Normalmente, nessas contas todas, as companhias também acabam tendo uma ideia melhor do que elas vão poder distribuir de dividendos. Então, é comum até a gente ver ali no fechamento do ano, o quarto trimestre ele fecha o ano, nesse fechamento de ano as companhias até se predisporem a distribuir até um pouco mais de dividendos por conta desse cálculo, que elas fazem, elas têm uma maior clareza do ano que vai ter ali pela frente. Então, normalmente a gente costuma ter mais anúncios de dividendos nessa época, então, dado que ainda temos resultados pela frente, ainda dá para receber alguns dividendos aí de resultados. As empresas também estão divulgando seus guidances para 2025. Como é que está a previsão para distribuição? Nem todas as companhias divulgam guidance, Algumas divulgam, outras preferem não fazer isso, até para não se comprometer muito ali com um ambiente que pode mudar bastante para melhor ou para pior, Posso dar alguns exemplos aqui, por exemplo, dos bancos, Os bancos divulgaram guidances que a gente no mercado entende que é uma abordagem conservadora, Se você olhar por exemplo, o crescimento de carteira dos últimos anos, A carteira esperada e o crescimento por esses bancos nesse ano de 2025 é um crescimento menor, Isso é ruim? Não é necessariamente ruim, porque tudo depende do ambiente que você está vivendo, Se você está entrando num ambiente mais difícil, onde conceder crédito também é um risco maior de você ter inadimplência, então o mercado entende um guidance um pouco mais conservador até para preservar os resultados ali naquele ano ou nos anos seguintes, Então, o que a gente tem visto de maneira geral é as empresas trazendo uma visão um pouco mais conservadora para esse ano de 2025, até assim, a gente está num ambiente de expectativa de elevação de Selic ainda, a virada do ano foi um mês muito ruim de bolsa, com piora de expectativas de inflação, então, sim, seria natural mesmo que as companhias tivessem uma abordagem um pouco mais conservadora, mas eu sempre gosto de lembrar que assim, uma coisa é o guidance, é a visão que a companhia tem ali na virada do ano, mas isso não quer dizer que o ano vai ser necessariamente ruim, ou que o guidance diz o que vai ser o ano da companhia, O guidance é uma espécie de projeção do que a companhia está vendo ali no começo do ano, mas isso pode mudar drasticamente, Você pode, por exemplo, em alguns meses ter alguma melhora de perspectiva do mercado, alguma redução de expectativa de inflação, queda do dólar, por exemplo, e todas essas coisas começam a ajudar o ambiente macro de uma certa maneira, e isso ajuda as companhias a ultrapassarem os guidances que elas falaram. Então, sempre gosto de lembrar que assim, o guidance no começo não necessariamente quer dizer como vai ser o ano, É como a companhia está enxergando, mas isso pode mudar drasticamente, inclusive para melhor, E quais são suas escolhas para o mês de março? Bom, uma escolha que a gente gosta bastante e recorrentemente está na nossa carteira é o Banco Itaú, É um banco que tem conseguido atravessar os momentos difíceis da economia brasileira crescendo mais do que os seus pares, do que os concorrentes, principalmente ali os bancões privados, sempre com resultados muito resilientes, sem sustos, e com um crescimento que não é um absurdo, mas é um crescimento saudável, que permite também um crescimento da distribuição de dividendos, Então, o Itaú ele serve como uma empresa que traz uma solidez para a nossa carteira de dividendos, não só em termos de crescimento de resultados, mas também paga dividendos mensalmente também, então esse é um outro diferencial. E é uma companhia que a gente entende que mesmo num cenário difícil, se 2025 for um ano difícil para a economia, a gente entende que o Itaú vai conseguir ter resultados interessantes mesmo assim, Então, o Itaú tem um papel de solidez na nossa carteira que é muito importante. E um outro papel que a gente gosta para esse mês, o papel da Eletrobras.
a gente entende que vem conseguindo aí se aproveitar de uma certa melhora do ambiente de preços, né, de energia, mas além disso a gente tem a negociação ainda com a União acontecendo, que pode trazer uma resolução bastante positiva aí para a companhia, né, eliminação de algumas obrigações bilionárias que podem ajudar aí na expectativa, inclusive de pagamentos de dividendos no futuro, né? E além disso, também temos resultados aí a serem divulgados, então é um nome que a gente gosta bastante também. E você conferiu 2 escolhas da carteira de dividendos para março. Para conferir a carteira completa, só clicar no link da descrição. É de graça. E neste terceiro bloco, vamos falar sobre fundos imobiliários com Caio Araújo, analista da Empiricus Research, que já está aqui com a gente. Obrigada pela participação, Caio. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá. O IFIX teve um bom desempenho em fevereiro, inclusive sendo o melhor índice em desempenho doméstico nesse mês. O que mudou para os fundos imobiliários? Olha, Paula, para falar de fevereiro, a gente tem que falar de janeiro. Se os investidores lembram, janeiro foi um mês no qual o IFIX e os fundos imobiliários apresentaram performance destoante se comparado ao restante do mercado. Então, o Bovespa subiu, foi uma das melhores bolsas globais, enquanto isso, os fundos imobiliários recuaram. Isso teve alguns motivos técnicos, teve outro motivo relacionado também à tributação, né, que é um ponto que a gente pode também tratar, e pela sequência de altas, né, da taxa Selic, especialmente após as últimas reuniões do Copom. Enfim, janeiro foi um mês mais nebuloso. Em fevereiro, diante dessa distorção entre os mercados, entendo que os investidores, especialmente aqueles mais atentos, notaram a oportunidade e viram que esse tipo de descorrelação, ele acontece em raríssimas ocasiões, especialmente quando a gente olha para o mercado de renda variável local. Então, era já esperado esse, entre aspas, catch-up, né? Esse fechamento de performance entre FIX e Bovespa, por exemplo. Então, nós víamos aí alguns fundos, especialmente algumas categorias, que foram exageradamente penalizadas ao longo de janeiro, como crédito imobiliário, próprio FOFs e hedge funds, que voltaram a performar bem aí ao longo de fevereiro, dado essa discrepância aí de performance na nossa percepção. E essa tendência um pouco mais positiva que mostrou em fevereiro, ela continua para março? Olha, Paula, como citamos nos programas anteriores, 2025 tende a ser um ano de volatilidade, tanto para renda variável quanto para renda fixa em determinados títulos. Quando olhamos para o curtíssimo prazo, há uma incerteza muito fundamentada nos movimentos políticos e econômicos, né? Não preciso falar sobre essa parte global, Donald Trump, os movimentos do Lula aqui no Brasil, isso tudo tem causado volatilidade no mercado. E com isso a curva de juros tem empinado, tem voltado. Então o curtíssimo prazo ele é muito difícil de prever. Na nossa percepção, ainda enxergamos preços exageradamente penalizados nos fundos imobiliários. Tá? Alguns setores, escritórios, FOFs, hedge funds, né, próprio crédito imobiliário, ainda registram descontos muito próximos das máximas históricas. Então, a minha percepção é que a tendência é positiva. Agora, o curto prazo, ele traz essa incerteza que fica difícil prever. O que nós podemos olhar para março como um ponto de referência para a indústria? A eventual derrubada do veto à isenção de tributação nos fundos imobiliários. Para quem não lembra, em janeiro, o presidente Lula vetou a isenção da tributação do IVA, né, na reforma tributária, nos fundos imobiliários, ou seja, haverá, se tudo permanecer dessa forma, haverá a tributação nos fundos imobiliários ao longo dos próximos 5 anos, gradualmente, uma alíquota em torno aí de 8%, segundo as nossas estimativas, 8,5%. Só que agora a gente está num processo no qual o Congresso pode derrubar o veto, e ao que tudo indica, isso deve acontecer, ou haverá uma harmonização do texto, ou seja, uma modificação dessa regulamentação no que diz respeito a fundos imobiliários e fiagos. Então isso de fato pode ser um gatilho positivo para a categoria em março, mas ainda assim eu entendo que a predominância do ambiente macro é relevante nesse sentido. Então ficar atento a esses 2 pontos. E quais fundos imobiliários devem capturar essa tendência positiva do mercado? Legal, Paula. Na nossa carteira Empiricus Top 5 FIIs, nós temos um perfil mais tático. Então, capturamos bem essa retomada agora do mercado em fevereiro
E no curtíssimo prazo, eu tenho visto que alguns fundos de shoppings têm ficado um pouco para trás. E alguns fundos de shoppings tradicionais, com alavancagem controlada, taxa de ocupação consideravelmente elevada, uma estabilidade de proventos. Então a gente vai tentar buscar uma oportunidade nessa categoria com a entrada do HGBS11, que é o Red Brasil Shoppings. É um fundo já super tradicional, um dos primeiros, o primeiro fundo ativo do mercado, quando a gente fala de gestão ativa. Tem um portfólio já bem diversificado de shoppings. Hoje, na nossa percepção, ele oferece um ganho de capital na casa de 15%, segundo o nosso valuation, aliado a um dividend yield de 2 dígitos. Então, é um case interessante, com um risco moderado se comparado aí ao restante do setor, e que pode aproveitar eventualmente esse curtíssimo prazo, caso as cotas continuem subindo. E você conferiu uma das indicações para a carteira de fundos imobiliários em março. Para conferir o relatório completo, claro, clique aí no link da descrição totalmente de graça. Neste quarto bloco, vamos falar sobre as ações internacionais. Já estou aqui com Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research. Enzo, obrigada pela participação mais uma vez para a gente começar o mês aqui com muitas informações e recomendações também. Fala, Paulo, um prazer estar sempre aqui no seu programa. Falando um pouquinho do cenário Trump nesses primeiros dias, a gente viu basicamente uma movimentação dos investidores, saindo um pouco de tecnologia para ações mais tradicionais, diga-se o ouro também, que bateu recordes históricos. O que a gente pode esperar dos efeitos do Trump Trade para os ativos internacionais? Bem, Paulo, a gente viu no começo do ano um certo otimismo se mantendo, né, com a expectativa de que o Trump estimularia a economia americana, você teria ali corte de impostos, desregulamentação como um todo, mas por outro lado você sempre teve aquele receio, aquele risco de você ter uma imposição de tarifas ou alguma coisa relacionada à imigração. Então, 2 fatores, digamos assim, positivos para a economia e 2 fatores negativos. Me parece, né, nos últimos dias, que os investidores acabaram se dando conta para esses fatores negativos, né? Porque sai um dia uma notícia que ele fala que vai implementar uma tarifa, depois ele volta atrás, já anunciou recentemente que, de fato, as tarifas para o Canadá e para o México vão ser impostas lá no começo de abril. Então, parece que agora os investidores estão se dando conta de que as tarifas, de fato, não eram apenas uma tática de negociação. Isso deve impactar o sentimento, né, a economia americana ao longo de 2025. Então, a gente viu, né, agora em fevereiro, os ativos de risco dando um pouco para trás nesse mês. Né? Então, os investidores acabam reduzindo um pouco a sua exposição, e aí a exposição foi mais reduzida, principalmente nos papéis de tecnologia, que tinham subido muito, do que nos papéis de empresas tradicionais. Você falou aí do Trump Trade, se a gente for pegar desde a eleição do Trump, um dos principais índices, né, desde novembro, tinha sido o Russell 2000, que são aquelas 2.000 menores empresas da Bolsa Americana. Esse receio de que a economia agora não cresça tanto fez com que esse índice fosse o pior em fevereiro, porque essas empresas dependem muito mais da economia doméstica. Né? As maiores empresas têm operação nos Estados Unidos, mas também têm operação na Europa, aqui na América do Sul, então elas são menos impactadas se você tiver um crescimento menor, diferentemente dessas empresas que, às vezes, é uma empresa do interior dos Estados Unidos que depende exclusivamente da economia local. Então esse receio relacionado às tarifas acabou pesando um pouco no sentimento, principalmente agora em fevereiro. Por outro lado, a gente viu as ações de tecnologia lá da China também se darem bem. A exemplo de Alibaba, que disparou em fevereiro. O que motivou essa alta das ações de Alibaba e, claro, se ela continua na carteira em março? Esse movimento, principalmente a gente pode pensar no movimento não só Alibaba, né? Eu acho que foi um movimento meio geral. Você pode pegar Estados Unidos contra o resto do mundo. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm performado muito melhor do que a Europa, do que a China, e nesse começo do ano a gente viu o contrário, né? As teses internacionais, né, quando você olha na perspectiva americana, têm sido melhores do que as teses dos Estados Unidos. E aí China era um case que tinha ficado muito para trás nos últimos anos, e a gente teve o evento do DeepSeek em final de janeiro, que trouxe à tona a discussão de que talvez a China não tivesse tão atrasada assim no desenvolvimento da inteligência artificial. Esse era o grande receio que os investidores tinham, né? A NVIDIA não podia vender chip, então como é que a China ia conseguir desenvolver os melhores sistemas? O DeepSeek mostrou que você pode fazer mais até com menos, né? E aí você tem a Alibaba, né, que é tida como a Amazon chinesa, ela tem também o segmento de computação em nuvem, do cloud computing, e a gente deve ter um aumento de demanda por serviços e produtos de IA. Ela até, no último resultado dela, divulgou, falou que foi o 6º trimestre consecutivo de aumento acima de 100% desses produtos e serviços. Se as teses chinesas ficaram muito para trás nos últimos anos, agora os investidores voltaram com essa perspectiva de que dá para investir, principalmente com esse desenvolvimento da IA.
Tanto, né, que, como você falou, em fevereiro a ação chegou a subir 50% no mês, mais de 50%. A gente manteve as ações da Alibaba para março, só que a gente preferiu reduzir a exposição de 15% para 5%. Se o pessoal lembrar um pouco mais no final do ano passado, a gente teve um momento que as ações da Alibaba subiram muito, né, na perspectiva dos estímulos do governo chinês, só que acabou devolvendo todo o ganho no mês seguinte. Eu não acho que a história seja similar do ano passado, né? A história agora de Alibaba mudou bastante. Mas para evitar um risco de uma realização de curtíssimo prazo, que eu acho que é plausível, né? A ação que sobe 50% no mês, dificilmente vai continuar subindo 50% no mês seguinte. Então, eu acho que é natural a gente ver uma realização no preço da Alibaba e eu preferi correr um pouco menos de risco. Ainda mantenho uma visão positiva para a tese, mas como tem esse caráter mais tático, né? A gente faz essas alterações mensais, eu achei melhor a gente reduzir para a carteira de março. Dada essa mudança na carteira, quais são as melhores ações para investir em março? Olha, Paulo, o mês de fevereiro ele foi bem desafiador lá no mercado americano. A gente teve ações que caíram muito, né? Teve, por exemplo, na nossa carteira a gente teve United Health, que é uma empresa de saúde, que chegou a cair mais de 20%. Coinbase, né, está atrelada a criptomoedas, chegou a cair mais de 30%. E me parece que o movimento foi muito exagerado. Então, nesse sentido, eu preferi aumentar essas duas posições, de novo, né, trazendo esse caráter muito mais tático para a nossa carteira. Quando a gente olha indicadores técnicos, parece que está numa região que não tem muito mais para onde cair. Não quer dizer que não possam cair no mês de março, mas a relação risco-retorno me parece favorável para a gente aumentar a nossa exposição nesses ativos. E aí, por outro lado, resolvi reduzir, como eu falei, a Alibaba e também as ações da Dell, que também foram uma das principais ações da nossa carteira. Continuo com uma visão positiva para essas duas teses, mas dado que elas foram um dos poucos papéis que subiram em fevereiro, acho que a gente pode realocar, né, essas nossas posições para aproveitar algum eventual rebote nessas empresas que caíram muito no mês passado. Entendi que nesse novo momento você realocou as posições de algumas ações nessa carteira, mas tem alguma novidade interessante? Para o mês de março eu resolvi trocar uma Big Tech por outra. Eu tirei as ações da Microsoft e coloquei as ações da Meta. De novo, né, foram duas ações que sofreram muito no mês de fevereiro, mas me parece que neste momento atual os investidores estão mais dispostos a correr o risco de Meta do que Microsoft. Então, mas inclusive eu mantive um peso pequeno nessas ações, né, 5% para as ações de Meta. Eu não tenho uma grande expectativa, mas se a gente tiver uma retomada, eu acredito que ela deve vir primeiro nas ações de Meta do que de Microsoft. Você conferiu as principais recomendações em ações internacionais para o mês de março. Para conferir o relatório completo e todas as recomendações, é só clicar no link da descrição, totalmente de graça para você. Chegou a hora de falarmos sobre criptomoedas nesse último bloco do Onde Investir em Março. Já estou aqui com Marcelo Sestari, especialista da Empíricos Gestão. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, mais um Onde Investir com vocês e vamos conversar, porque o mês de fevereiro foi um mês bem maluco e complicado para o mercado de cripto. É verdade. E começando pelo Bitcoin, que foi ao contrário do que a maioria dos analistas esperava, de ser um mês bom para o Bitcoin, mas acabou despencando, próximo ali dos $80 mil. O que aconteceu? O que tem pressionado o Bitcoin e também outras criptomoedas, como Ethereum e Solana, que também foram pressionadas em fevereiro? Como a gente tinha conversado, ninguém imaginava que isso ia acontecer, eu estava otimista para o mês de fevereiro, mas o mercado de cripto é um mercado que, né, todos os mercados não dá para você prever o futuro, o mercado de cripto não é diferente, na verdade. No começo do mês, a gente teve essa questão de Libra, né, de uma meme coin que o Milei divulgou e não passava de mais um golpe, onde abalou completamente o mercado de cripto e a confiança dos investidores. Depois a gente teve o hack da Bybit, que é uma das maiores exchanges do mercado, então foi um hack de aproximadamente $1,5 bilhão e isso colocou em xeque, né, a confiança dos investidores em relação a todas as exchanges do mercado e, obviamente, muitas pessoas pararam de investir em cripto por conta disso. E por fim, a cereja do bolo foi essa questão do Trump, onde ele anunciou que vai aumentar as tarifas para diversos países e ele fez um anúncio final que vai aumentar as tarifas para a União Europeia. E a gente sabe que isso gera mais inflação, e se isso gera mais inflação, isso impacta diretamente na questão do ciclo de juros e impacta os ativos de risco, principalmente os criptoativos. Por outro lado, o Trump é um grande apoiador das criptomoedas. Nesse comecinho de mandato, o mercado cripto, ele está um pouco desapontado com o governo? Assim, dizer que está desapontado é um pouco complicado de dizer, porque eu acho que o que tem mais impactado essa questão de cripto mesmo, né, essa questão de precificação de cripto atualmente, é a parte de ciclo de juros e a parte de inflação.
Mas quando você olha para a parte de regulamentação, por exemplo, cara, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, eles encerraram os processos contra várias empresas do mercado de cripto, que eles começaram processos do ano passado e anos anteriores, eles encerraram todos os processos só nesse mês de fevereiro. Então assim, o mês de fevereiro não foi um bom mês para o mercado de cripto em termos de rentabilidade, por tudo que eu já falei, mas foi um mês positivo em termos de regulamentação, sim. A criptomoeda promovida pelo Milei, a Libra, mas é importante a gente também salientar que Libra não tem nada a ver com a moeda lá do Reino Unido, mas sim é uma meme coin que foi ali divulgada pelo presidente da Argentina no Twitter e acabou, na verdade, impulsionando essa meme coin e fazendo com que muitos investidores perdessem muito dinheiro. Você pode explicar um pouquinho mais e, claro, como isso impactou diretamente em uma grande crise no governo argentino? Claro. Assim, o primeiro ponto é a grande diferença da criptomoeda que o Trump lançou e que a que o Milei lançou é o seguinte: o Trump, quando ele lançou a criptomoeda dele, era uma moeda que ele deixou claro de que era um ativo especulativo, estava associado à imagem dele e deixou claro que, enfim, não tinha utilidade financeira dentro do governo. Já o Milei, ele fez um lançamento de uma meme coin e ele usou um argumento onde a moeda ia ser utilizada para incentivar a economia argentina. E assim, primeiro, esse argumento é um argumento muito forte, um argumento que não cola dentro do mercado, principalmente se tratando de um país, né? Vou lançar uma meme coin para incentivar a economia da Argentina. E isso pegou muito mal para o Milei, porque, bom, ele é um presidente, ele tem que ter responsabilidade com o que ele faz, e obviamente também sangrou dentro do mercado de cripto, né? A blockchain da Solana, que foi a blockchain utilizada para lançar essa meme coin, foi muito criticada por boa parte da comunidade do mercado. Então o argumento utilizado é que é uma blockchain utilizada só para golpes, scams e memes, e na verdade não é isso, mas acabou impactando todo o mercado de cripto sim. E quais são os riscos para o investidor que está assistindo Onde Investir em investir em meme coins? Assim, o risco é muito grande, né? Do ponto de vista de investimento, eu não acho que faça muito sentido, até porque você pode encontrar ativos que têm muito mais fundamentos no mercado de cripto do que em relação às meme coins. As meme coins, elas são ativos especulativos, são voláteis, não possuem fundamento, em 99% dos casos, a gente não conhece a equipe por trás dentro das meme coins, o que traz um risco gigante dentro desse mercado. Tem muito golpe também, né? Que se passa por meme coin e não passa de golpe dentro desse mercado. Então assim, tem muito risco quando você investe em meme coin, e se você considera isso uma alternativa de investimento, principalmente olhando para o longo prazo, eu não acho que faz sentido. E como se proteger para não cair em ciladas no mercado cripto? Eu acho que o primeiro passo é você sempre estudar o projeto que está sendo apresentado e entender se tem uma equipe por trás, se tem uma finalidade e se tem fundamento. Se você fez esses tipos de perguntas e você concluiu de que não tem fundamento, não sabe qual é a equipe por trás, não passa credibilidade no projeto, eu acho que talvez faça sentido você reconsiderar olhar para esse projeto e ficar de fora, enfim. E considerar olhar para criptomoedas que possuem mais fundamentos, que têm finalidades, têm contextos, têm narrativas e equipes por trás, né, sérias e sólidas para você poder ter investimento num ativo que faça sentido para o longo prazo, que não é o caso de meme coins. Você conferiu o que está mexendo com o mercado cripto? Para receber as atualizações do especialista Marcelo Sestari, é só clicar no link da descrição, totalmente de graça para você. Você conferiu algumas das principais escolhas para o mês. Receba os relatórios completos totalmente de graça clicando no link da descrição do vídeo agora. Obrigada pela sua companhia e nos vemos no Onde Investir em abril.